Rivaldo Vito Borba Ferreira, o craque que foi esquecido pela mídia. Essa triste realidade atingiu de maneira injusta um dos maiores meias da década de 1990 e início dos anos 2000 no Brasil e no mundo, que durante toda a carreira foi avesso às entrevistas, propagandas e afins. Apenas jogava a bola, e como jogava. Rivaldo era a mais pura definição de craque. Um meia técnico, ágil e capaz de decidir qualquer partida com seus chutes venenosos, sua plasticidade e classe exuberantes. Nascido na cidade de Paulista, em Pernambuco, Rivaldo começou sua carreira no futebol pelo Santa Cruz. Com muita habilidade desde cedo, o jovem logo assinou seu primeiro contrato com o tricolor e teve, em 1992, sua grande chance de demonstrar sua qualidade na vitrine de talentos do futebol brasileiro, a Copa São Paulo de Juniores. Com a camisa do Santa, Rivaldo foi uma das maiores revelações do torneio e despertou o interesse do Mojimirim, clube do interior paulista. Rivaldo foi jogar ao lado do colega de Santa, Valber, e de outra revelação na época, o atacante Leto. O trio foi o principal destaque do Mojimirim, que encantou o estado no Campeonato Paulista de 1992, que ficou conhecido como Carrossel Caipira, pela constante movimentação de seus jogadores, inspirado pela Holanda de 1974. O time deu trabalho para os grandes da capital e se tornou o adversário do interior mais difícil de ser batido. Depois do torneio, as estrelas comandadas pelo técnico Vadão despertaram o interesse do Corinthians, que levou a maioria dos talentos, inclusive Rivaldo. Porém, o craque não foi bem aproveitado pelo técnico Mário Sérgio, sendo escalado ora como ponta esquerda, ora como jogador de marcação. Características totalmente diferentes do seu estilo de jogo. Depois de um ano sem brilho no timão, Rivaldo acertou sua ida para o Palmeiras, em 1994, que era então campeão brasileiro e estadual, com craques como Roberto Carlos, Zinho, Edmundo, Edilson, Evair e companhia. No Verdão, ele começaria enfim o seu estrelato. A ida de Rivaldo ao Palmeiras foi um divisor de águas na carreira do craque. De renegado no Corinthians, o jogador virou uma das principais estrelas do já estrelado clube alviverde. Em 1994, foi um dos responsáveis pelo bicampeonato brasileiro, quando o craque se vingou do ex-clube, o Corinthians, na grande final. No primeiro jogo, vitória por 3-1 do Palmeiras, com 2 gols de Rivaldo. No jogo seguinte, empate por 1-1, com mais um gol palmeirense marcado por Rivaldo, e a consagração de um time devastador. O Palmeiras repetiu o feito da academia da década de 70 e conquistava o bicampeonato brasileiro, 93-94. Naquele ano, Rivaldo ganhou a bola de prata da Placar e passou a ser apontado como um dos maiores craques do país. Perfeito no controle da bola e arrasador quando partia em velocidade ao ataque. Em 1996, Rivaldo jogou demais no primeiro semestre com a camisa alviverde, graças aos reforços de Cafu, Miller e Luizão, além da companhia de Djalminha. O craque voltou a comemorar um caneco, o Campeonato Paulista, no famoso ataque dos 100 gols. O meia ainda foi mais goleador e plástico, com jogadas fantásticas e atuações impecáveis. A decepção foi a perda do título da Copa do Brasil para o Cruzeiro, em pleno Parque Antártica, na partida que ficou conhecida como o Maracanaço Alviverde. Tamanho era o favoritismo do Palmeiras. Após o revés, o meia conseguiu sua primeira transferência internacional para o Deportivo La Coruña, da Espanha. No mesmo período, disputou as Olimpíadas de Atlanta, sendo uma das principais esperanças da medalha ao lado do fenômeno Ronaldo. Mas o Brasil sucumbiu diante a Nigéria e teve de se contentar com o bronze. Rivaldo ficou de molho por 1 ano do time canarinho, voltando só em 97, para ser campeão da Copa das Confederações. Logo em sua primeira temporada no La Coruña, Rivaldo marcou 21 gols no Campeonato Espanhol e 1 na Copa do Rei, substituindo à altura o ídolo Bebeto, que havia voltado para o Brasil para jogar no Flamengo. Suas atuações despertaram em 1997 o interesse do gigante Barcelona, carente após a saída de Ronaldo para a Internazionale. O clube catalão conseguiu levar Rivaldo para o Camp Nou no final de agosto daquele ano, pagando o valor da multa rescisória do jogador, aproximadamente 26 milhões de dólares na época. Ali começaria o período de ouro do meia pernambucano, mas antes tinha uma Copa do Mundo pela frente. Em 1998, o Rivaldo conseguiu recuperar a confiança do técnico Zagallo e foi convocado para a disputa da Copa do Mundo na França, e não decepcionou. Com a classe de sempre, o craque marcou um gol na primeira fase, contra o Marrocos, e ganhou o dificílimo jogo contra a Dinamarca nas quartas de final, praticamente sozinho, ao marcar 2 gols e ser o nome do jogo. Quem achava que ele só jogava pelo Barcelona estava enganado. O meia era essencial também na seleção. O Brasil chegou até a final, mas perdeu para a França, num dia para se esquecer. Mesmo com o vice, o balanço da Copa do Mundo para o meia foi positivo, pois ele foi talvez o melhor do Brasil no Mundial. Melhor até mesmo que o badalado Ronaldo, que sucumbiu na decisão por uma convulsão.
Passando o revés na Copa, Rivaldo viveu seu auge com a camisa azul-grená do Barcelona. O meia fez os torcedores espanhóis esquecerem o ídolo Ronaldo e continuou a dinastia dos brasileiros no Camp Nou. Assim como Romário em 1994 e Ronaldo em 96 e 97, Rivaldo foi eleito em 99 o melhor jogador do mundo pela FIFA, sua consagração definitiva no hall dos maiores craques do futebol mundial. Rivaldo abocanhou também a bola de ouro da revista France Football, o prêmio de melhor jogador do mundo pela World Soccer, e foi eleito o melhor jogador estrangeiro do Campeonato Espanhol em 98. Pelo Barça, o craque conquistou os títulos do Campeonato Espanhol de 98 e 99, a Copa do Rei de 98 e a Supercopa da Espanha de 99, sendo a estrela maior mesmo ao lado de craques como Guardiola, Frank de Boer, Cocu, Overmars, Figo e Puyol. Só faltou mesmo a Liga dos Campeões, que passou perto na temporada 99 e 2000, quando o Rivaldo foi o artilheiro com 10 gols. Mas viu o Barça ser eliminado pelo grande Valência de Mendieta, Cláudio Lopes, Guilherme Gonzalez, Pellegrino e Canizares nas semifinais. Também em 99, o meia foi artilheiro da Copa América com 5 gols, 2 deles na fase decisiva contra a Argentina e o Uruguai, ajudando a seleção a conquistar o torneio continental. Depois da taça, o meia, assim como a seleção no geral, viveu uma má fase, com a eliminação nas Olimpíadas de 2000 e partidas sofríveis nas eliminatórias para a Copa. Porém, ele, como todo aquele time, daria uma volta por cima. Em 2001, Rivaldo teve uma das suas melhores temporadas na carreira. Após a saída do técnico do Barcelona, Luis Van Gaal, que entrava constantemente em conflitos com o craque brasileiro, o meia ficou mais leve e solto para estraçalhar os rivais. Ele marcou 36 gols na temporada 2000-2001 e teve talvez sua melhor exibição na carreira no último jogo do Barcelona no Campeonato Espanhol, contra o Valência no Camp Nou. O time catalão precisava de um resultado positivo para se garantir na Liga dos Campeões da Europa no próximo ano, e Rivaldo tratou de colocar os catalães da competição com uma atuação de gênio. O meia fez um hat-trick perfeito, tido como um dos maiores hat-tricks da história, pela maneira como foi realizado e pelos gols. Rivaldo abriu 2-0 para o Barcelona com um gol de falta mágico e um outro chutaço de fora da área. O Valência conseguiu empatar e todos acreditavam que a partida terminaria daquele jeito. Porém, aos 43 do segundo tempo, o meia recebeu um passe de Frank de Boer, matou a bola no peito de fora da área e emendou uma bicicleta perfeita, impecável, plástica, exuberante, que foi morrer no canto esquerdo do goleiro valenciano. Barcelona 3-2 Valência, quer dizer, Rivaldo 3-2 Valência. O estádio foi ao delírio. O Barça se classificava para a Liga dos Campeões e o meia presenteava a torcida com uma atuação estrelar. Aquele jogo serviu como um prenúncio de que o Brasil poderia esperar muito dele em 2002, na Copa do Mundo. Na Copa de 2002, na Coreia do Sul e Japão, Rivaldo foi ao lado de Ronaldo, um dos maiores responsáveis pelo pentacampeonato mundial do Brasil. O meia usou todos os seus artifícios para ajudar a seleção a levantar a Copa perdida de maneira tão dolorosa em 98, com 5 gols e passes impecáveis para Ronaldo, principalmente na final contra a Alemanha. Rivaldo foi genial e decisivo, sendo até cômico na estreia do Brasil contra a Turquia, quando simulou que tinha levado uma bolada no rosto que na verdade pegou na sua perna, num dos lances mais engraçados dos mundiais. Aquele gesto provocou a expulsão do turco. O título mundial com a camisa amarela foi o último de Rivaldo pela seleção. Ele seguiu sem o devido reconhecimento por grande parte da mídia e também da torcida, que veneravam os mais populares jogadores do time verde e amarelo. Depois do Mundial, Rivaldo começou a enfrentar seu período de vacas magras. Em 2003, Rivaldo se transferiu para o Milan, onde conquistou seus primeiros troféus internacionais por um clube, a Liga dos Campeões e a Supercopa da UEFA, além da Copa da Itália, claro. Mas os canecos não foram saborosos como os conquistados com a camisa do Barcelona ou do Palmeiras, pois o craque não teve um espaço e não se adaptou ao futebol italiano. Depois de jogar na Itália, o jogador ainda teve uma rápida passagem pelo Cruzeiro, sem brilho. Em 2004, encarou uma aventura no futebol grego, e por incrível que pareça, se deu muito bem. Conquistou vários títulos nacionais e foi eleito o melhor jogador do campeonato grego por 3 vezes seguidas e também virou ídolo por lá. Foram 74 jogos e 44 gols com a camisa alvirrubra. Jogou também no AEK de Atenas, mas sem o sucesso que teve no rival. Em 2008, o Rivaldo voltou a apostar em uma aventura e foi jogar no Bunyodkor, do Uzbequistão, que era treinado pelo técnico Felipão. Por lá, voltou a vencer títulos e ser ídolo, mas claro, sem os holofotes de outrora. Em 2011, voltou ao Brasil para assumir a presidência do Mojimirim, seu primeiro clube em São Paulo. Ele pensava em ser o jogador presidente, mas pouco antes do início do Campeonato Paulista decidiu aceitar uma proposta do São Paulo e jogou no clube do Morumbi por uma temporada, novamente sem o brilho esperado e ficando boa parte do ano na reserva. Depois disso, o meia seguiu sem definir a aposentadoria. Já com mais de 40 anos de idade, acumulou dupla função no Mojimirim de presidente e jogador.
Depois de tanta indefinição, Rivaldo pôde pendurar as chuteiras em paz. Afinal, o que ele jogou durante toda a sua carreira no Palmeiras, no Barcelona e na seleção já fizeram dele um dos maiores jogadores de futebol brasileiro e mundial. Um craque genuíno, com movimentação, inteligência, passes precisos, chutes indefensáveis, poder de decisão e muita habilidade.